Bom dia, me chamo Naire e hoje nós vamos apresentar um plano de aula sobre natação e os seus fundamentos. Jefferson vai falar sobre o que é natação a seguir. Bom, então o que é natação? A natação é uma capacidade física baseada, no deslocamento de um determinado ponto a outro na água. Esse esporte é, sem dúvidas, um dos mais completos, pois ele envolve boa parte dos nossos músculos do corpo. E sabemos que na antiguidade a natação era somente vista, como questão de sobrevivência, de caça e até mesmo para se proteger daqueles animais que poderiam atacar o ser humano naquela época. Primeiros registros oficiais no Brasil, eles foram vistos em 1897, onde foi no Rio de Janeiro, onde foi assim começando a polarizar pelo mundo inteiro, assim em Londres, em Sydney, em Atenas, em Estocolmo e assim por diante. Um dos grandes atletas, brasileiros que participaram das Olimpíadas, foi o César Cielo, que é bastante conhecido, o Bruno Fratos, Ricardo Prado e entre outros, mas esses assim se destacaram pela sua capacidade no esporte. A natação é uma modalidade considerada quase completa para o corpo, ou seja, é um tipo de exercício físico onde são usados todos os músculos do corpo. Por isso, nadar traz uma série de benefícios, tanto físico quanto mentais. Principal vantagem de se fazer uma aula de natação é que essa modalidade esportiva é realizada sem impacto, evitando assim colocar em risco ossos, tendões e articulações. A prática desse esporte pode ser realizado por diversas pessoas, desde crianças, gestantes e até mesmo idosos, uma vez que pode ser utilizada por diversos fatores, como a fisioterapia, prevenção de doenças, lazer e as competições. Cada um dos tipos de nado propiciam músculos a serem trabalhados. Levando em conta o posicionamento do tórax e o movimento de pernas e braços, oficialmente existem 4 tipos de nado nas provas do esporte: livre, costas, peito e borboleta. Eu vou estar discutindo um pouquinho mais sobre cada um a seguir. O nado crawl, também chamado de nado livre, é o mais simples dos nados, porém é o mais praticado e o mais rápido. O nado crawl é o resultado de uma longa busca de um nado que diminuísse a resistência da água e aumentasse a velocidade do homem. Esse nado, com movimento alternado entre pernas e braços, foi criado na Austrália em 1893. Nele, a pessoa se posiciona com a parte frontal do corpo voltada para o fundo da piscina, como vocês podem ver no vídeo. As pernas esticadas, semiflexionadas e os pés estendidos se movimentam com golpes curtos, como se estivessem dando chutes, alternando direita e esquerda rapidamente. O movimento dos braços também é alternado, de forma em que começa a puxar a água imediatamente antes que o outro comece a fazer o mesmo. Assim, quando um dos braços estiver fora da água, o nadador pode virar a cabeça para o outro lado para poder respirar. Nado costas. Como o próprio nome diz, esse é o nado feito de costas até a chegada. A dificuldade desse nado está justamente em não ver para onde se vai e também não conseguir ver quando chega à borda da piscina. O nadador permanece durante todo o percurso com o abdômen voltado para fora da água. A movimentação dos pés e pernas é semelhante à do nado livre. Os braços também se revezam alternadamente, ora dentro, ora fora da água, passando junto à orelha com a palma da mão virada para fora. Em seu movimento até o quadril, o braço empurra a água e impulsiona o corpo na direção contrária. Nado peito. É o estilo de natação mais lento por conta da complexidade de movimentos. A habilidade de respiração adequada é considerada elemento essencial para o bom nado desse estilo. Executado com o corpo e os braços estendidos, as palmas das mãos voltadas para fora e o rosto dentro da água, as pernas são trazidas junto do corpo, com os joelhos dobrados e abertos, enquanto os braços se abrem e recolhem à altura do peito. Em seguida, as pernas são impelidas para trás para impulsionar o nadador, em um movimento parecido com o de uma rã. Ao mesmo tempo, os braços são estendidos para a frente. A inspiração do ar é feita no final da puxada do braço, quando ele se ergue a cabeça para fora da água.
É um dos tipos de nado que mais exigem coordenação e técnica do praticante, sem dúvida nenhuma. Nado borboleta. O estilo borboleta, também conhecido como golfinho ou mariposa, é um dos tipos de nado relativamente novo. Seu nascimento ocorreu em função das incertezas do regulamento do nado peito. Isso porque, até a década de 1950, o deslocamento dos braços para frente não estava previsto nas organizações da Federação Internacional de Natação, gerando até uma certa semelhança entre o estilo nado peito e nado borboleta. Esse é um dos estilos mais temidos da natação por exigir uma combinação de técnicas de pernada, braçada e respiração bem distinta dos outros estilos. Geralmente é o último estilo que aprendemos quando estamos começando a nadar. A invenção do estilo borboleta moderno, de maneira completa, é creditada ao nadador japonês Jiro Nagasawa. O movimento da perna é em ondulações, com ambas alongadas e juntas, sem bater os pés. Os braços devem ser trazidos à frente, simultaneamente sobre a água, e a respiração pode ser feita a cada 2 ou 5 braçadas. Além disso, ainda vale destacar que existem também as competições do nado medley, onde os competidores devem nadar os 4 estilos de nado na seguinte ordem: borboleta, costas, peito e nado livre. As propriedades físicas da água. Ao lidar com o meio líquido, é preciso ter em mente que ensinar com exercícios na água é mais complicado do que em terra, em virtude das características particulares do meio. Só o domínio dessas singularidades assegura que a concretização dos efeitos físicos desejados diante das práticas destinadas ao ambiente em questão. Assim, na natação ou na hidroginástica, as atividades são determinadas pelas propriedades físicas da água. Dentre elas se destacam o impulso ou princípio de Arquimedes, a força, peso ou gravidade, a temperatura da água, a pressão hidrostática ou a sua resistência. Bom dia, meu nome é Lucas Santana e eu vou falar sobre alguns tipos de correção do nado de costas e vou tentar trabalhar aqui os métodos mais simples e fáceis que são comuns de se ver. O primeiro erro aqui que eu vou apontar é mostrar aqui na imagem uma pedalada. A pedalada acontece muitas vezes quando você ainda não possui a coordenação motora certa para o trabalho do nado de costas, geralmente quando não se tem a preparação toda. Que para cada etapa há uma preparação certa. A pedalada eu separei como o mais comum porque eu acho que é o que todo mundo faz quando tenta nadar. Basicamente, você não faz a posição correta e você pedala na água de costas enquanto tenta nadar. Elas caracterizam por geralmente o quadril fundo, o joelho alto, e isso atrapalha totalmente o desenvolvimento do nado. Geralmente, quando você quer fazer a correção, como eu vou mostrar na próxima imagem, o seu joelho e o seu quadril, toda a sua estrutura da perna no geral, e até o quadril tem que se manter dentro da água. Você tem que trabalhar a sua pernada na lâmina d'água, você não pode ultrapassá-la. E o movimento tem que ser sutil, calmo, só o básico. Bem, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre também sobre o método de flutuação. A flutuação ela é bem simples e é logo ensinada para as crianças ou para quem está iniciando no meio da natação. Você tem em mente que quando você quer flutuar, você tem que manter o ar dentro do seu pulmão. Infla sua caixa torácica e segura, não solta. Mas muitas vezes, como eu vou passar aqui na imagem que está errada, que é a primeira, as pessoas esquecem da hiperextensão do corpo. Há alguns fatores também que atrapalham o ato da flutuação, como peso e a sua densidade óssea, tamanho, dentre outras coisas também. E eu acho que o mais importante é fazer esses ajustes logo nas primeiras fases do ensino da aprendizagem de natação, que basicamente isso depende muito de boiar, e para mim acho que é a parte mais importante da natação do início, é ter essa noção básica.